Pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou trazer para vocês aqui um reparo que eu fiz nessa placa da DF50, né? E infelizmente eu não consegui gravar fazendo o reparo porque a ideia de gravar veio depois, porque ela estava com um defeito muito incomum. É um defeito que normalmente você não pelo menos até hoje assim nenhum cliente meu trouxe uma placa com esse defeito, né? O cliente alegou que a placa, a interface, ela estava piscando, os dígitos aqui, né, do display não estavam acendendo corretamente, né? Estavam piscando, estava parecendo tipo, dando uma falha de conexão, talvez, sei lá. Então, qual que era o defeito aqui? A interface estava tudo certo, não tinha problema nenhum. O problema realmente era aqui na placa de potência. O que aconteceu aqui? Eu comecei a fazer a medição dos componentes, né, da placa, e logo de primeira aqui no começo aqui eu encontrei esse capacitor que ele é de 4.7 microfarad. Ele estava com 3,5, então já fiz a substituição dele. E depois esse segundo também de 4.7 microfarad, ele estava dando erro de leitura, né? Eu uso um aparelho aqui para fazer a medição, um medidor, um testador no caso, né? É um testador muito bom. No YouTube tem vários vídeos aí. Depois, um dia que tiver um tempinho, eu vou fazer um vídeo mostrando ele, fazendo alguns testes. Ele é bastante preciso. Então eu fiz a medição desse segundo capacitor aqui. O capacitor deu erro de leitura, né? Então estava com problema. Depois eu fiz a leitura desse terceiro capacitor, que é um capacitor de 470 microfarad por 35 volts. E ele também deu, a primeira vez ele leu, ele fez a leitura, né? Deu até um pouco mais do que marca aqui. Só que depois ele deu erro de leitura. E eu fiz a medição várias vezes, e todas as vezes ele deu erro de leitura. Bom, enfim, fiz a substituição dos 3 capacitores e depois eu fiz a alimentação da placa. E aí o termistor aqui começou a esquentar muito. Então eu calculei que tivesse alguma coisa em curto. Então eu verifiquei os diodos, verifiquei as bobinas, né? Os filtros aqui. Esse capacitor também o regulador de tensão de 5 volts, né? O 5 volts positivo aqui, o 7805. O varistor, tudo certo. Então eu suspeitei que fosse o regulador de tensão, né? O LNK 306PN. Eu fiz a retirada do que estava aqui, coloquei num aparelho de teste. Eu tenho um aparelho que eu faço o teste do LNK. Ele fez o teste, viu que o LNK realmente estava com problema, e aí eu fiz a substituição por um novo. E aí eu alimentei a placa novamente. E aí ela funcionou 100%, certo? Bom, a gente está com o nosso STM aqui, a gente vai fazer o teste, tá? Eu vou fazer o teste primeiro da placa sem a interface, somente com o nosso STM, e usando aqui o nosso cabo para a gente poder fazer o nosso simulador de sensores aqui, né? Do lado do nosso sistema nós temos o simulador de sensores. Ele faz simulação de sensor de degelo, sensor de temperatura também, e o sensor ambiente, né? Tem alguns equipamentos, no caso o ar-condicionado ele possui sensor ambiente, então ele faz a medição também. Então nós vamos conectar aqui o nosso chicote. Acompanha, viu, pessoal? Se o pessoal tiver interesse aqui no STM, o chicote acompanha todos os chicotes para fazer as medições, tá? Então aqui o problema deixa eu tirar aqui. Essa placa aqui, ela não funciona sem o sensor de degelo, né? Que é o defrost aqui na placa, que tem a conexão aqui, que é o defrost, e o mais 5 aqui. Então ela não funciona sem o sensor. Eu vou fazer o teste sem o sensor conectado. Vocês vão perceber que ela até tenta partir, mas ela não consegue, né? É um modo de segurança que a placa possui, né? Então, vou ligar aqui nossa lâmpada série. Vou fazer a alimentação do nosso STM aqui, nosso testador. Vamos lá. Ó, aqui está representando o primeiro LED aqui. Eu fiz a conexão da resistência, e o segundo LED é a conexão do compressor, tá? Essa placa aqui, ela não tem a conexão do turboventilador. Por que ela não tem? Porque lá no chicote do refrigerador, a conexão do turboventilador com o compressor é junto, tá? As placas que possuem o turboventilador separado da conexão, vocês podem notar que aqui atrás ela tem um triac, que é o que faz a alimentação, né, faz o acionamento do turboventilador.
Essa aqui no caso não tem, ela tem dois relés aqui, que é um relé do compressor e do turboventilador, e aqui é um relé da resistência, tá? Então vamos fazer novamente aqui. Vocês vão ver que ela vai acionar aqui o LED da resistência, logo em seguida o LED do compressor, e ela vai desarmar, ela não vai prosseguir com o funcionamento do compressor. Vamos lá. Olha lá a resistência e o compressor, e aí ela desarma. Ok. Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a nossa conexão do nosso simulador de sensores aqui. Vou colocar aqui no mais 5 e o sensor de degelo, defrost, no caso aqui na placa está marcado como defrost. E a gente vai fazer agora a nossa alimentação. Vocês vão perceber que ela vai manter o compressor funcionando. A resistência e o nosso compressor, ok? Ah, mas essa placa aqui ela faz um apito ali. Realmente ela faz um apito, só que essa placa aqui no caso ela não apitou. Por quê? Porque ela só apita com a conexão da interface aqui nela, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai testar aqui com a interface, beleza? Deixa eu desconectar o nosso simulador de sensores. E aqui eu fiz esse cabinho aqui, ó. Vocês conseguem fazer esse chicotinho facilmente, tá? Só vocês pegarem aí o esquema elétrico do refrigerador. Ele serve para todos os modelos da Electrolux, os modelos que usam esse tipo de placa, né? Todos os modelos DF, você consegue fazer a mesma conexão aqui, beleza? Aqui você precisa colocar dois sensores aqui, que é o sensor de degelo e o sensor de temperatura, tá? É bem fácil, só vocês tiverem qualquer esquema aí do refrigerador Electrolux, vocês vão conseguir fazer a conexão aí do esquema. Do chicotinho, né? A gente vai colocar o chicote aqui na nossa placa de potência. Então tá aqui, ó. Beleza? E agora a gente vai fazer a nossa conexão do chicote aqui na nossa interface. Beleza. Conectado. A gente vai fazer agora o nosso acionamento aqui. Nossa resistência. Nosso compressor. E vocês notaram que ela apitou, né? Por quê? Porque a nossa conexão aqui está 100%. Essa interface é uma interface que eu tenho aqui para testes de placas, né? Ela conecta em vários modelos de placa. Ela trabalha com 12 volts. Então aqui na placa você tem que fazer o jampeamento aqui dos 12 volts, né? Então dependendo da interface que você vai trabalhar, dependendo do modelo do refrigerador, você tem que fazer um jampeamento diferente aqui, né? Bom, então tá aqui, ó, nosso compressor acionado, possivelmente também o nosso turboventilador, né? Se lá no refrigerador tiver tudo certo, o chicote e o turboventilador, né? Ele vai acionar também. Então vamos fazer novamente aqui, ó. Vamos lá. Resistência e o turboventilador com o compressor. Beleza, pessoal? Então isso daí foi mais um vídeo aí, uma dica aí. Então quem estiver passando por esse problema, então faz as aferições aqui, tá? Eu já peguei casos parecidos também, tá? Não é igual. Que o capacitor eles estavam 100%, né? Só que a ECR do capacitor, ele é uma medição que vocês conseguem no capacímetro ou tanto nesse equipamento, nesse testador que eu passei para vocês aqui, né? Que eu mostrei para vocês. Vocês conseguem uma medição mais detalhada no caso. E essa medição, ECR do capacitor, é uma medição muito importante, entendeu? Às vezes o capacitor, a capacitância dele está 100%. Só que se esse ECR estiver alto ou baixo, então implica no funcionamento do capacitor, né? Eles estavam com a capacitância 100%, só que fiz a substituição e também tinha um diodo com problema. E ele voltou a funcionar. Beleza, pessoal? Então essa foi a dica desse vídeo aí. Se você gostou, dá um curtir aí pra gente, compartilha o vídeo pros amigos aí do ramo, e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra você receber todos os vídeos aí, beleza? Forte abraço, até mais!